E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art, seja bem-vindo ao seu podcast de design e coisas envolto à nossa área. Eu tento trazer conteúdos interessantes, úteis para você, referente à nossa área. Então, mercado, carreira, criatividade, tecnologia, ferramentas, soft skills. A gente fala de um pouco, assim, de tudo um pouco aqui nesse podcast, porque ele é livre. Inclusive, você é livre para sugerir temas, você pode ir lá no Instagram e sugerir temas para mim. E eu também trago algumas coisas inúteis, né? Porque a minha quinta série tem que ter, porque é o meu jeito. Faz parte do meu show, meu amor. O Pitacos do TV acontece normalmente às quintas-feiras. A partir das 8 da noite eu mudei o horário, era 7h30, agora eu vou deixar às 8, porque São Paulo é um caos, né? Como diria Criolo, não existe amor em SP. E fica muito difícil mesmo manter um horário assim para os convidados. Eu tô gravando podcast com convidados aqui na região da Moca. Um abraço pro pessoal da MID, agência MID, onde eu gravo. E infelizmente fica ruim às vezes pra vir no horário de pico, etc. E só de modificar meia hora já facilita pra caramba pros convidados, até mesmo pra mim. Por isso que eu vou fazer a partir das 8. Espero que seja bom pra você também. Eu acredito que seja, que não vai mudar tanto. E a gente vai continuar assim, tá bom? Então, podcast TIFF, quinta-feira, a partir das 8 da noite, às 20 horas, horário de Brasília. Como você já sabe, o Pitacos do TIFF acontece comigo, então seja eu como apresentador, como hosting, né, quando eu trago convidados para trazer conteúdo úteis para você, e também só comigo nessa conversa direta que eu tenho contigo para trazer algumas reflexões sobre alguns pontos da área que eu acho importante, alguns pontos que inclusive não cabem tanto em vídeo do YouTube, né? Talvez seja mais interessante trazer em formato de podcast. Independente de onde você está ouvindo, curta, favorita, salva, adiciona na playlist, isso ajuda demais, tá? Ouvindo na Apple, no Deezer, na Amazon e no Spotify. Dá o coraçãozinho, ajuda aí o TIFF a crescer nessas plataformas. Se tá vendo e escutando pelo YouTube, também deixa o like, se inscreva no canal, porque ajuda demais. Beleza? Combinado? Bom, dito isso, vamos falar sobre o assunto de hoje. O tema desse episódio é o seguinte: o tempo de carreira não é o único fator para medir se você é um bom designer ou não. E por que eu tô trazendo esse tema? Porque tem muita gente que utiliza dessa carteirada. Fala assim, eu tenho tantos anos de área. E tenta passar por cima da galera que é mais jovem, né? Às vezes fala mais alto, a voz é mais ouvida, mais escutada, mais ecoada, porque a pessoa tem tantos anos de experiência. Mas, sinceramente, não necessariamente quer dizer alguma coisa útil você ter tantos anos de experiência. A gente tem que levar em consideração vários fatores, e eu vou trazer alguns deles aqui nesse podcast pra gente refletir, beleza? Então, se você é mais velho, pense sobre isso, talvez você possa mudar alguns pontos de como você atua e até procurar outras abordagens, procurar novas experiências. E se você é mais jovem, não se acanhe se aparecer uma pessoa falando que tem 20 anos, 30 anos de experiência. Tá bom, ela pode ter, mas tem que avaliar cada caso, não é? Não é uma razão lógica, tantos anos de experiência quer dizer que é sênior. Tantos anos de experiência quer dizer que é superior a mim. Tantos anos de experiência quer dizer que é um designer foda, que tem qualidade. Não vejo dessa maneira. Esse assunto eu gostaria de ter trago para você ter trazido já antes, né? Só que, sabe, você não escreve, enfim, aí vai deixando passar. Foi mais ou menos assim. Até que eu vi um post do meu amigo Dian Chanassa, do Layer Lemonade, uma pessoa que eu já fiz conteúdo há muito tempo atrás, né? E aí apareceu um post pra mim dele com esse tema. Eu falei, caramba, deixa eu aproveitar antes que eu esqueça, porque eu concordo com o que ele postou lá e eu vou falar até um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. E antes de continuar, eu só quero dar um aviso que nós temos o apoio da Hostinger. Isso mesmo, nós temos o apoio da Hostinger nesse nosso podcast Pitacos do TIFF. Obrigado, Hostinger, por apoiar o Pitacos do TIFF. Se você está precisando de um site, está precisando colocar o seu site portfólio no ar, o site do seu cliente no ar, acesse aí hostinger.com.br/TIFF, que aí você já tem desconto nessa hospedagem que está se tornando a maior hospedagem do Brasil, que tem selo de qualidade, não reclame aqui, que tem uma boa performance e principalmente, né, um bom custo-benefício. Então acesse esse link, hostinger.com.br/TIFF, depois você insere o cupom TIFF lá na parte de cupons, porque assim você vai ter mais desconto ainda, tá bom? Assim você vai ter um desconto maior e aí você me ajuda, porque o link é rastreado, então você sabe que eles acabam percebendo se eu estou enviando gente para lá. E é importante isso para que eu possa continuar produzindo os conteúdos aqui para você.
Beleza? O tempo de carreira não traduz necessariamente em qualidade. Você tem que avaliar algumas coisas. E na verdade, tem gente que tem tempo de carreira e fica presa ao passado, sabe aquela coisa do tipo, no meu tempo era melhor, no meu tempo era assim assado. Às vezes a pessoa fica presa a uma ferramenta, a uma metodologia, não quer aprender outras coisas, faz de um jeito lá que ela aprendeu há anos atrás e pronto, acabou. Fica colocando defeito em novidades, na modernidade, tem a cabeça fechada, fica ranzinza, não é? Fica rabugenta. Às vezes a pessoa tem anos de experiência, mas ela não tem uma qualidade técnica, não tem uma qualidade de soft skills. Às vezes a pessoa é arrogante, né? Tem muita gente que tem anos de experiência e é arrogante. Eu ia falar um palavrão aqui. Mas não tem problema eu falar palavrão, né? O podcast é meu, desculpa. Mas sabe, é uma pessoa chata, sabe? Chata. Enfim, então, a gente tem que entender algumas coisas. Tempo de carreira não se traduz necessariamente em experiências. Tempo de carreira não se traduz necessariamente em qualidade técnica. Tempo de carreira não se traduz necessariamente em um maior desenvolvimento de soft skills, ou seja, das relações interpessoais, né? Dessa parte de comunicação, de responsabilidade profissional. Não se traduz necessariamente. Claro que nós temos uma relação que anda próxima de experiência e qualidade, principalmente em relação a soft skills, em relação à inteligência emocional. Porque é do ser humano, né? Ao menos que a pessoa seja muito lixo, quanto mais velha ela fica, mais ela vai entendendo sobre a vida, mais ela vai percebendo que é um nada, que é um grão, uma micropartícula dentro de um universo, que ela vai morrer a qualquer momento, pode morrer, ela não sabe quando, e que não tem coisas que não adianta você brigar, tem coisas que não vale a pena você lutar, e é melhor você ser mais paciente, você ser mais benevolente, relevar mais algumas coisas, né? Você acaba tendo um entendimento melhor sobre o que você é, sobre o ser humano. Normalmente a pessoa fica mais velha, ela fica assim. Mas não necessariamente. Tem muita gente mais velha que é um pé no saco, que é um prego, né? E que não importa se ela tem 20 ou 30 anos de experiência na carreira. A personalidade dela e que a experiência, os tempos, os anos de carreira não a fizeram evoluir, tá bom? Então a gente tem que relativizar algumas coisas. Tempo de carreira não significa necessariamente que a pessoa tem melhor conhecimento técnico. Tempo de carreira não significa necessariamente que ela tem uma habilidade interpessoal maior. Tempo de carreira não significa necessariamente que ela tem mais proatividade, adaptabilidade, flexibilidade. Tempo de carreira não se traduz necessariamente que ela conseguiu trazer melhores resultados ou bons resultados por onde ela passou. É bom pontuar essas coisas. Tempo de carreira muitas vezes não significa nada, tá bom? Às vezes não significa nada. Não é uma razão que nem que nem para Odin, que nem para Thor, né? Que quanto mais velho eles ficam, né, esses deuses nórdicos, né, mais sábios e fortes eles são. Não é assim que se traduz para um designer. Na verdade, um dos principais pontos que nós temos que avaliar sobre um designer é o resultado que ele conseguiu gerar ao longo desse tempo profissional. É o que ele fez ao longo desse tempo profissional. É o que ele conseguiu gerar de produtivo para a área, para o cliente ou para os clientes, para a empresa dele. Eu sei que fica difícil você medir isso porque tem coisas que são mais difíceis de medir mesmo, né? Então, às vezes é uma questão de liderança. É difícil, às vezes, você medir qual que é a entrega de um líder de design em uma grande empresa ali. Às vezes é difícil, né, você medir. E a gente consegue perceber também através do portfólio. Se você pega o portfólio de alguém e ela não teve uma evolução, se você pega o portfólio de alguém e ela não teve uma variedade também de desafios, de trabalhos, ela pode ter 20, 30 anos, não significa necessariamente que ela é boa, que ela tem nível de sênior. Não necessariamente significa. Essa questão da senioridade eu também nem vejo assim uma relação direta com idade. Novamente, a idade tem uma relação muito próxima com a evolução na parte de soft skills. E para você ser sênior,
normalmente se exige mais esse tipo de coisa. Por quê? Porque você tem que saber negociar, porque você tem que saber conversar, porque você tem que saber convencer, porque você tem que ter uma postura profissional um pouco mais sólida, que normalmente quando você é jovem você não tem. Tem um lado bom e um lado ruim de ser jovem, né? O lado bom é que você tem a energia e vai pra cima, tem novas ideias. O lado ruim é que muitas vezes você é arrogante, é soberbo, não sabe falar, às vezes quer implementar tudo ali do seu tempo, do seu gosto, não consegue avaliar os nuances, né? E de cada situação e tomar as melhores decisões, você toma de forma impulsiva. Por isso que muitas vezes um sênior não necessariamente é a melhor pessoa tecnicamente. Tem muito júnior que tecnicamente é excepcional e muito melhor do que sênior. Mas talvez ele não tenha a perspicácia ou a visão, por exemplo, para direcionar por qual caminho seguir um determinado projeto, uma determinada comunicação, de saber o que dá para tirar, o que dá para colocar, para saber filtrar algumas coisas. E é isso que se espera de um sênior. Então, um sênior é uma pessoa que tem uma maturidade emocional, que tem uma maturidade de comunicação, de habilidades interpessoais maiores, ou pelo menos deveria ter. E isso, como eu já disse, né, pode vir com a idade. Mas ela também vem através dos desafios que a pessoa passa, através do que ela já passou de forma profissional na carreira, né? E até mesmo pessoal. Então, qual que foi a intensidade daquilo que ela viveu? Você pode ter uma relação de 10 anos com uma pessoa totalmente morna. E você pode ter uma relação de 1 ano ou 2 anos muito intensa com uma outra pessoa. Com certeza, a relação intensa vai te deixar mais saudades. Com certeza, a relação que foi mais intensa te trouxe mais aprendizados, te trouxe mais desafios. Assim como na vida pessoal, é também na vida profissional. Não necessariamente uma pessoa que tem muitos anos de mercado, de carreira, ela é um bom profissional para assumir cargos de liderança. Não necessariamente ela é uma pessoa que tem uma maturidade para tomar as melhores decisões. Não necessariamente ela é uma pessoa que tem flexibilidade, tem adaptabilidade. Não necessariamente. Por isso, cabe a quem está contratando saber avaliar isso. Saber perceber isso. Porque é muito comum a gente meter essa carteirada. Eu, às vezes mesmo, falo nas palestras, tenho 14 anos de experiência. A gente utiliza isso direto, mas não quer dizer muita coisa. Lá na academia tem gente que treina 10 anos, toma bomba e não tem metade do shape que eu tenho, com toda a modéstia, tá? Então, assim, não tem como a gente medir, tempo de mercado, tempo de carreira com experiência, com qualidade profissional. Pode ser um indício, normalmente é, mas não podemos apenas levar isso em consideração para tomar como certa, por exemplo, a opinião que determinada pessoa está falando, só porque ela é mais velha, só porque ela tem mais experiência. A gente não pode tomar só apenas o tempo de carreira como medida para levar em consideração que tal pessoa merece um cargo de liderança, que merece um cargo mais sênior, que tal pessoa é a ideal para assumir um cargo de maior responsabilidade. E no universo de design, a gente precisa pensar uma coisa, que nós vivemos em constante evolução. A gente é pautado pela tecnologia. Então, o tempo de experiência não pode ser um único medidor de destreza, de habilidades da pessoa. Porque a gente vive mudando, vive em constante crescimento, atualização. Cara, eu comecei criando o site em tabela. Hoje em dia, é totalmente diferente, sabe? Eu fiz site em Flash, hoje em dia é totalmente diferente. As coisas mudam, evoluem muito rápido, muito rápido. Para você ficar caduco, para você perder a mão, é muito rápido, é muito rápido. Então, na verdade, a gente tem que avaliar se a pessoa tem um portfólio legal, se ela participou de projetos diferentes, inovadores, o resultado que essa pessoa conseguiu gerar, né? A gente tem que dar uma olhada na relação, como ela se comunica nas redes sociais, como ela se comunica com outros profissionais. E aí sim, esses múltiplos elementos vão definir se aquela experiência de mercado, se aquele todo tempo de atuação de mercado, não digo nem experiência, né? Aquele tempo todo de mercado se traduz
realmente em qualidade. Se traduz em uma evolução daquele profissional e que ele realmente condiz com o tempo de experiência. Então ele tem 10, 20 anos de experiência e ele é foda naquilo porque ele já fez muito, porque ele já passou por diversas situações, porque ele consegue ter melhores tomadas de decisões. Aí beleza. Mas, na maioria dos casos, isso não se traduz. Eu vi aqui, recentemente uma pessoa compartilhou um projeto no Behance, uma pessoa conhecida, e desculpe se você tá ouvindo alguns gritos aqui, velho, a criançada louca aqui na rua. Trabalhar home office é assim, né? Me desculpe. Mas eu vi o trabalho dessa pessoa que eu conheço há muito tempo, e ela tem muito tempo na área. Ela trabalha muito tempo na mesma empresa, né? Ela faz as artes dela e tal. E ela publicou um projeto no Behance, eu vi. Sinceramente, o projeto tem qualidade talvez inferior do que a de um júnior. Ela até tentou fazer as coisas legaisinhas, assim, tipo, bonitinhas, organizadas. Mas você percebe que a visão dela de design não é aprimorada. Não corresponde ao tempo de carreira que aquela pessoa tem. E talvez essa pessoa tenha um tempo de carreira meio que parecido com o meu. Ele é mais jovem, né? A pessoa é mais jovem que eu, mas não tá tão distante assim. Se eu tenho, sei lá, 14 anos, por aí, ele deve ter 14 anos, não. Na verdade, a gente tá em 2023, né? Então, eu comecei ali mais ou menos em 2018. Não, tá certo, tá certo. 14 anos. Eu ia falar que tinha um pouquinho mais. Ó, eu já metendo louco aqui. Já tentando trazer autoridade também da idade. Mas eu tenho mais uns 14 anos mesmo. Comecei em 2009. Essa pessoa deve ter começado um pouco depois, mas, assim, não tá tão distante, sabe? E não evoluiu necessariamente. Se eu fosse contratar essa pessoa, eu contrataria pra uma vaga de júnior. Contrataria uma vaga de júnior, pelo menos tecnicamente. Emocionalmente, soft skill, habilidades interpessoais, aí eu já não sei. Então, assim, portfólio, projetos inovadores, questões soluções diferentes, né? Porque uma pessoa que trabalhou muito tempo na área, ela tende a passar por projetos diferentes e ter coisas variadas para apresentar. Essa pessoa, por exemplo, não tem. Não tem, mesmo tendo talvez o mesmo tempo de experiência ou muito próximo que eu. Mas, talvez questão de habilidades interpessoais ela possa ter. E aí é uma questão de que vaga que eu tenho, né? Para quem que é essa vaga? Eu quero mais técnica, eu quero uma pessoa que saiba se relacionar melhor, que saiba gerenciar, que saiba conversar, enfim. A gente tem que medir as coisas. A gente tem que saber relativizar as coisas. Por isso que tempo de carreira não se traduz necessariamente em qualidade de profissional. Se você é mais jovem, tenha isso em mente. Se você é mais velho, também tenha isso em mente. Porque não adianta você dar carteirada. Você tem que mostrar resultado. Tem que ter alguma coisa. O que você fez de bom, né? Como diriam os mais velhos, quantas garrafas você tem para vender? Pensa nisso. E aí, como que a gente então evolui na mesma razão da idade profissional, né? Do tempo de mercado? Na minha opinião, é se submetendo a desafios. É tentar ter um portfólio mais variado, tentar participar de projetos diferentes. Isso pode até ser na mesma empresa, tá? Pode ser até na mesma empresa. Você ter projetos pessoais também pode ser uma coisa que vem a somar. E atualização constante. Cabeça aberta, não fechada. Tem muita gente que tem muito tempo de mercado que tem a cabeça fechada e não vê que o novo sempre vem, né? E eu acho importante trazer isso para você, porque você não deve se segurar nessa muleta se você tem vários anos de experiência. Saiba que é um eterno aprendiz, até o termo que eu uso, que às vezes o pessoal confunde, né? Que eu falo galucho ou galucha, né? Tem um L antes do U, que significa aprendiz, estudante. Somos eternos estudantes. Você pode ter 20 anos de área. Pô, vai lançar uma nova tecnologia, surgiu um novo termo aí, meu irmão. Já era. Aquilo que você sabia talvez não sirva mais de nada. Não significa que os desafios que você passou não significam nada. Eles foram um aprendizado que podem acelerar, podem te ajudar nesse novo processo. Mas você tem que ter a mente aberta para continuar progredindo. E você que é mais novo, tem que saber filtrar também as pessoas. Não é porque a pessoa tem mais tempo de área, mais tempo de experiência, que ela é melhor que você. Não, tanto tecnicamente, tanto em habilidades interpessoais, você tem que saber filtrar, né? Tem que saber filtrar. E não cair somente nessa falácia
da idade do tempo de carreira. Tem muita gente na área que está há muito tempo na área que não fez nada de legal para a área, que não entregou nada efetivamente de bom, que vive de... assim, a pessoa ela consegue trampo, consegue status, não necessariamente pelo aquilo que ela gerou, mas pelas amizades que ela tem, que ela conseguiu. Aí você pode falar, ela teve mérito nisso, tá bom. Realmente, ela pode ter tido mérito em conseguir ter essas relações, né, profissionais. Mas tem muita gente que é mais enganador, sinceramente, do que qualidade profissional. Tem muita gente que tem anos de experiência que enrolou pra caramba. E vai enrolando e enrola uma empresa, pula e vai outra, enrola. E vai pulando, vai saltando de galho em galho. Quando você vai ver, a pessoa já tem 20 anos de experiência. Mas se você for ver na prática, realmente, o que ela agregou para a área? O que ela criou para a comunidade? O que ela fez pelos seus clientes, pela empresa? Muito pouco, muito pouco. Tem gente que é muito gogó, é muito discurso, sabe? E principalmente essas pessoas que utilizam somente dessa questão da idade ou do tempo de mercado para se sobrepor, para tentar trazer alguma autoridade para si. Tome cuidado com isso e se você é mais velho, não se apegue a isso, beleza? O tempo de carreira é sim um fator que a gente pode levar em consideração, mas não é o único. Existem múltiplos outros que nós temos que levar em conta ao avaliar um profissional. Não se sinta mais, não se sinta menos, continue trabalhando, se atualizando e evoluindo como profissional e como pessoa. Porque é uma coisa que eu também acredito que não tem como separar. Tem como se separar o profissional do pessoal. Eu vejo que nós somos diferentes atores, né? Assim, diferentes cenários. Então, eu posso ser diferente falando contigo agora do que eu falo com minha namorada, do que eu falo com minha mãe, do que eu tô na academia, né? A gente tem alguns perfis, assim, né? Ou talvez algumas personas diferentes. Mas a essência, mas o core não muda. Não tem como mudar. E tempo de carreira não se traduz necessariamente em evolução profissional, em evolução pessoal. Quem dera que a gente fosse que nem o Thor aí, que fica cada vez mais velho, cada vez mais forte e inteligente, mais sábio. Mas não é assim, não é assim. Você pode ser uma pessoa com 20 anos de experiência e ser amador. Você pode ser uma pessoa com 2 anos de experiência e ser foda. Não tem uma lógica, não tem uma razão para definir qualidade, beleza? Bom, é sobre isso esse podcast. Espero que você reflita, que você tenha ideias, percepções e deixe nos comentários, manda para mim no Instagram, a gente vai conversando sobre, tá bom? A ideia é ser um bate-papo aberto onde você também participe. Então, se tiver tema, manda lá no Instagram também, a gente troca uma ideia, beleza? Pitacos do Tiff acontece normalmente às quintas-feiras, às 8 da noite. Portanto, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações aqui no YouTube ou aqui no Spotify, na Deezer, na Apple, onde você estiver escutando. Adicione a sua playlist, dê estrelinha, coraçãozinho, favorite, para que o Pitacos do Tiff possa crescer, para que a gente tenha mais números. Assim eu vou conseguir ter mais sucesso também aqui nos meus podcasts, né? Para trazer mais gente importante, para trazer mais patrocínio, mais pessoas interessadas e assim conseguir ampliar esse conteúdo que eu quero trazer para você. Beleza? Lembrar que se você quer ter uma hospedagem de site, acessa hospedagem da Hostinger, hostinger.com.br/TIFF, assim você tem um descontão e eu insere também o cupom TIFF, assim você tem um desconto ainda maior. Me ajuda, porque eles estão apoiando o canal e é rastreado, então eles vão ver que estou enviando gente para lá, beleza? É isso. Obrigado por mais um episódio. O Pitacos do Tiff fica por aqui. Eu vou indo nessa. Estuda aí, Galuxa. Estuda aí, Galuxa. Sempre um forte abraço. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Fui!